you look inside your heart, you don't have to be afraid of what you are. There's an answer if you reach into your soul and the sorrow that you know. Bom dia, amigos e amigas. Bom dia, senhores e senhoras. Eu sou Daniel Nonato. Obrigado a você pela presença em nosso encontro. Obrigado a você pelo carinho com a gente. E a gente inicia essa quinta-feira, pré-sexta. Ontem eu estava andando pelas redes sociais e eu vi uma discussão de quem é a culpa das enchentes no Rio de Janeiro. Alguém disse que a culpa é do governo federal, porque o governo federal não mandou verba para fazer o trabalho, etc. e tal. Só que o governo federal que não mandou verba, acho difícil não ter sido esse governo que está aí. Pelo que a gente pode ver no Transparência Brasil, as verbas vieram. Nos últimos 4 anos, vamos botar 4 anos aí como base, houve, devido à pandemia, devido ao momento histórico, houve certas desconsiderações em relação à realidade do meio ambiente. A gente discutia sobre isso ontem com um grupo de pessoas. Se nega o tempo todo alguns fatores climáticos próprios desse século. Se nega o efeito estufa, ótimo, né? Estufa. Se nega, né, o incêndio na Amazônia, e vamos negando tudo que é possível para colocar a possível normalidade à realidade que nós estamos vivendo. Eu acredito, e desculpem a minha fala, que a culpa não é de A, não é de B, porque uma das coisas que mais se preocupam em criar no sistema é culpados. Ah, não, o culpado é o governo estadual que não ajudou, a culpa é do governo municipal que não ajudou, a culpa é do governo federal que não mandou verba. E a culpa sempre vai ser assim, essa discussão de quem é culpado. Enquanto isso, o povo se lasca. E a gente falava ontem sobre algumas ocupações irregulares à beira do Rio Guandu, e eu falo isso que está acontecendo, e existe da parte do poder público uma omissão. A população ocupar a margem do rio, como ocupa aqui na Baixada Fluminense, ela ocupa por 3 motivos. O primeiro motivo, com todo respeito, é a falta de opção de moradia. Segundo motivo, é a questão de a ocupação desordenada do solo, sem a fiscalização devida da prefeitura, aí a culpa é da prefeitura. E terceiro, é um povo que sabe que ali vai encher, mas não tem para onde ir. A gente não quer, hora nenhuma, dizer agora vamos entrar com a polícia, entrar com o bombeiro, entrar com o exército, entrar lá com as forças federais, estaduais, municipais, botando esse povo para correr. Não. A resposta para essa crise, para essa realidade, é você, e com todo respeito, é você já ter políticas públicas de moradia, nesse caso. A questão do lixo que a gente joga nas ruas, a gente joga porque a gente joga mesmo. Eu falei ontem, sobre o palito de picolé, espetinho de churrasco. Pô, Daniel, você fala isso, como você fala sobre o palito de picolé e o espetinho de churrasco? Senhores, eu trabalhei do ano de 98, 97 ao ano 2000 na Prefeitura Municipal de Japeri, no trabalho de conservação e manutenção de vias. Uma das coisas que mais encontrávamos dentro do esgoto era palito de picolé e palito, né, de churrasquinho. Esse churrasquinho que você come aí, churrasquinho de gato. Então, a gente via, né, automaticamente esses palitos travando aí a galeria. E aí vem o plástico, vem a bolsa, e ele faz tipo uma rede e entope tudo. Então, é uma orientação, é uma observação. O culpado somos todos nós.
desde o governo federal até a gente cidadão que contribui com a poluição. Vamos nós para o Evangelho do dia. O Evangelho de hoje, continuamos no capítulo 3 de São Marcos, a leitura do capítulo 3 de São Marcos, capítulo 3, versículos 7 ao 12. Jesus continua o seu projeto de caminhar, de levar a boa nova, não só mais na sinagoga, mas hoje ele vê a numerosa multidão e pede para ir para uma barca. Pede para que os apóstolos providenciem uma barca. O interessante é que quando você fala em barca, dentro do contexto evangélico, dentro do contexto eclesial, a barca representa a própria igreja. Interessante que muitos vão até a igreja para poder ver Jesus. No século passado, final do século passado, início do século XXI, agora, nós temos uma espiritualidade do tocar, para quem é católico, no ostensório. A preocupação em ir até Jesus para obter dele alguma alívio emocional. Para ir até Jesus apenas para, desculpe pelo termo, mas eu vou usar, para satisfazer as emoções próprias. O Evangelho de hoje, quando fala de Jesus, primeiro ele pede para ir até a barca. É da igreja, é da comunidade de fé, é da barca que Jesus se comunica com a multidão. Ou seja, essa ideia da espiritualidade isolada do eu sozinho é uma ideia que não funciona muito bem. Segundo, quem vinha ter com Jesus não era apenas aqueles que tinham, de fato, uma vivência de fé, mas sim aqueles e aquelas das diversas realidades do mundo. Recentemente, o Papa Francisco emitiu um documento autorizando que se fizesse bênção a casais em situações especiais. Mas a mídia, os conservadoristas e outros mais preferiram focar a bênção de casais homoafetivos. Percebe bem como nós, e eu falo nós porque somos todos assim, queremos sempre fazer a leitura daquilo que mais nos agrada, daquilo que mais nos satisfaz e para gerar o like. Jesus, ele recebia essa multidão. Ele não perguntava se aquela pessoa era hétero, se aquela pessoa era casado, era solteiro, era viúvo, era desquitado, se era pobre, se era rico, se era empregado ou desempregado. Ele recebia e fazia aquilo que nós devemos fazer como igreja, aqueles que estão na barca. A nossa obrigação é abraçar e acolher. Quanto à mudança de postura, aí é com a pessoa. A exclusão é um processo muito fácil de se tomar. A inclusão é o complicado. Essa multidão que vinha ter com Jesus, essa multidão que procurava Jesus na barca, que ainda hoje vão até a barca, que é a igreja, que até hoje se preocupam em ter um Deus de acordo com a sua espiritualidade, e aquilo que Padre Zezinho fala sobre o Jesus que eu quero, e o Jesus bíblico, o Jesus histórico, o Jesus Deus, que é Deus de amor, o Jesus Cordeiro de Deus, o Jesus que se imolou e se entregou na cruz por amor da humanidade. Poucos querem. E eu paro por aqui, louvo a Deus pela sua vida, pela nossa vida, infelizmente desempregado, mas aliviado, calmo, tranquilo, pedindo a Deus que nos abençoe e que possamos conseguir um emprego. Bom dia, que Deus nos abençoe e nos ajude. Eu sou Daniel Nonato. You can find love. You can search within yourself, and the emptiness you felt will disappear. And then a hero comes along with the strength to carry on, and you cast
you can survive. So when you feel like hope is gone, look inside you